Olá, seja novamente muito bem-vindo ao meu canal e a mais um vídeo. Hoje vamos tratar de uma dúvida comentada em diversos lugares. Daniel fez um jejum de 21 dias comendo apenas legumes? E ele ficava em jejum durante o dia e comia apenas à noite? Quais horários ele comia? Em primeiro lugar, devemos esclarecer alguns pontos. Inicialmente, temos dois jejuns retratados aparentemente de forma distinta no livro de Daniel. Logo no início do livro está escrito: no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Então o rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, ou chefe dos eunucos, em outras versões, trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Seria por volta de 605 a.C., quando Nabucodonosor sitiou e saqueou Jerusalém pela primeira vez. Jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele devia ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. O rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho da própria mesa do rei. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos, e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns dos que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel então veio neste primeiro grupo de prisioneiros de Nabucodonosor. E como curiosidade, o profeta Ezequiel veio no segundo grupo, em 597 a.C. E houve ainda uma terceira investida de Nabucodonosor, com a destruição de Jerusalém em 586 a.C. E o texto continua: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. As comidas e bebidas desses povos eram em geral dedicadas a ídolos, e Daniel não queria honrar tais divindades. Além do mais, eram consumidos também alimentos considerados impuros aos judeus, como porco e determinadas aves. Apesar disso, ele, o chefe dos eunucos, disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade? O rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: peço-lhe que faça uma experiência com seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei, e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados e, em lugar disso, lhes dava vegetais. Esses vegetais, em outras versões, foram traduzidos como legumes. Esses tais legumes aparecem na Bíblia apenas nesse capítulo de Daniel, nos versos 12 e 16. Na língua original em hebraico é zeroa, que pode ser traduzida como vegetais, mas se refere a alimentos que foram semeados como grãos. Tem origem na raiz zara, com o significado de semear, espalhar sementes. Alguns comentários bíblicos dizem que pode se referir a vegetais frescos ou ao trigo e cevada. Sendo assim, Daniel e seus amigos poderiam estar comendo também pães sem fermento e outros cereais, além dos vegetais e legumes. Vemos então que Daniel substituiu certos alimentos da mesa do rei por legumes, vegetais, cereais e pães, inicialmente por 10 dias e depois por mais tempo. Mas e a história do tal jejum de 21 dias de Daniel? Esta se refere a outro jejum que ele fez, descrito no capítulo 10. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra, e numa visão veio-lhe o entendimento da mensagem. O terceiro ano do reinado de Ciro
foi em 536 a.C., ou seja, quase 70 anos depois do primeiro jejum, de quando Daniel chegou à Babilônia. Daniel, nesta ocasião, deveria estar então com 85 até 90 anos de idade. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando, não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei, e não usei nenhuma fragrância perfumada, até se passarem as 3 semanas. Vamos então destrinchar esse texto bíblico. Esse termo nada saboroso que Daniel não comeu, em algumas versões bíblicas, foi traduzido por manjares. No original hebraico é lehem, que poderia ser pão. Mas a Bíblia traz diversas situações em que o pão é uma referência a alimentos em geral, uma refeição. Um exemplo foi quando José ofereceu um banquete a seus irmãos no Egito, quando reencontra com eles. Profundamente emocionado por causa de seu irmão, José apressou-se em sair à procura de um lugar para chorar, e entrando em seu quarto, chorou. Depois de lavar o rosto, saiu e, controlando-se, disse: "Sirvam a comida." Essa palavra comida é a mesma que em hebraico é lehem, ou seja, o pão ou a refeição. Mas enfim, durante 21 dias, Daniel não comeu coisas saborosas, nem carne ou vinho. Ele se absteve de alimentos prazerosos para buscar a Deus. Seria hoje como se não comesse carnes, doces, sobremesas, refrigerantes ou algo assim. Não fica claro neste texto que ele comeu apenas legumes e vegetais, como mencionado no primeiro jejum. Apenas que não comeu coisas saborosas, como manjares. Alguns estudiosos comentam que alimentos permitidos neste jejum que Daniel fez poderiam ser vegetais, frutas, grãos integrais, feijões, leguminosas, óleos, nozes, sementes, pão sem fermento, ervas, especiarias, tempero, água ou suco de frutas. Ou seja, não necessariamente apenas legumes e água, mas alimentos cultivados a partir de sementes, como uma refeição considerada saudável hoje, como arroz, feijão, ervilha, milho, mandioca, mandioquinha, batata, cenoura, tomate, frutas e até barra de cereais. Hoje em dia, fala-se do jejum de 21 dias de Daniel como sendo apenas de legumes e de água. Porém, Daniel deixou claro que ele não comeu coisas consideradas saborosas para ele, nem carne ou vinho. Os 2 jejuns retratados de Daniel poderiam ser o mesmo? Sim, poderiam, mas não fica claro. E também isso tem menos importância. O mais importante é que Daniel tirou de sua dieta coisas que ele considerava saborosas por 21 dias, para ficar mais em sintonia com Deus, para que Deus lhe desse respostas. Em nenhuma parte está dito que ele jejuou por certas horas, como das 8 às 6, por exemplo, comendo apenas à noite. Mas sim que ele não se alimentou pelos alimentos servidos pelo rei por 10 dias inicialmente, e depois por mais tempo. Depois, ele substituiu coisas gostosas por alimentos provenientes de sementes por 21 dias. Um paralelo de hoje seria de nós não comermos coisas que gostamos por um certo tempo. Mas como vimos, não seria necessariamente apenas para comer legumes ou verduras. Diversas outras possibilidades foram mostradas. Se você quiser fazer um jejum assim como o de Daniel, pode deixar de comer alguma coisa que gosta, como doces, café, carne ou algo assim, por um período de tempo que escolher, para entrar mais em sintonia com Deus, matando os desejos de sua carne, mas sempre respeitando seus limites, para não ser prejudicial para o seu organismo. Agradeço o seu interesse por mais esse vídeo. Espero que tenha gostado e até o próximo.